Sorry ass DJ. A professora Tereza Cristina Cerqueira da Graça nasceu numa família com avós e pais católicos. Foi batizada na Igreja Católica. Porém, num determinado momento, quando ela estava na infância, seu pai se converteu ao protestantismo. E isso fez com que os seus irmãos não fossem batizados no catolicismo e esperassem até a idade de 12 anos para decidir pelo batismo dos evangélicos. Além disso, na sua casa, a política era um tema proibido. Todavia, quando foi aluna da Escola Técnica Federal de Sergipe e depois da Universidade Federal de Sergipe, Cristina vivenciou as atividades da política estudantil e com isto se transformou em militante política. É esta a narrativa que ela nos faz neste novo vídeo de memória. Vamos ouvir o que tem a nos dizer a professora Tereza Cristina Cerqueira da Graça sobre religião e política. O problema, Jorge, é que quando a gente chegava lá, a universidade estava de férias, entendeu? Então, quer dizer, um ou outro colega que se matriculava tal, para eles era curso especial, né? Para eles era. Então, um ou outro, mas era coisa assim, essas disciplinas que a gente frequentava lá, essas coisas que a gente frequentava lá, era praticamente essa turma com mais 2 ou 3. Então, não deu para você estabelecer essa coisa da amizade, da proximidade. E uma menina do interior do Rio Grande do Sul, essa foi assim a mais aproximada da gente, a que fez vários encontros, vários cursos, seminários com a gente, essa moça, mas não lembro o nome dela, não. Reordenamento de rede escolar. Em Portugal, eu não fui assim, digamos assim, para passar um tempo em determinada universidade, não. Eu ia só para ver como é que o sistema funcionava. Então, eu fui visitar a escola. Eu não tinha nenhum tipo de vinculação, não, Jorge. Apartamento, né, alugava um apartamento, ia para lá nesse período. Por que eu ia nesse período? Porque nesse período já começava a pipocar na imprensa os problemas para o início das aulas, né? E na primeira semana também escutava rádio, eu ficava assim, antenada, feito uma louca, em rádio, em jornal, em televisão e tal, entendeu? Para ver os problemas que pintavam nessa coisa de reorganizar a rede. E também estive na diretoria regional de educação do Porto, né, conversando com o dirigente, estive nas escolas, conversando com os diretores, visitando as escolas, mas foi isso, não foi frequentando uma faculdade específica, tal, não. Não. Para mim, sempre gostei de escola, sempre gostei de ser aluna. Eu adoro ser professora, mas talvez seja mais interessante ser aluna. Agora mesmo eu saí da UNIT, acabo de sair da UNIT, né? E estou na UNIT, sou agora aluna de turma de inglês. Estou adorando ser aluna de turma de inglês. Por enquanto, aula online, mas eu quero presencial, eu gosto de estar lá, me arrumar, ir para lá, ver os colegas, oi, como vai? Eu gosto dessa coisa, do encontro, né, humano entre as pessoas, sem a mediação da tecnologia, que é muito boa, mas, olhe, especialmente, meu pai foi criado, né, numa família muito católica. A minha avó, especialmente pelo lado da minha avó, a minha avó era aquela que participava, como é que chama? Eu não sei o nome que dá, essas irmandades de igreja. Então, minha avó participava desse negócio. Minha avó rezava o terço às 6 horas da noite. Minha avó
tem um episódio bem interessante, que é quando ela foi batizar os que não eram batizados, né? Já tudo grande, foi uma mangação total. Mas a minha avó era muito religiosa, muito, de frequentar as missas, de conhecer os padres, era muito religiosa. Já a outra avó e o avô, a parte mãe, né, eram católicos, inclusive parentes de João Lima, tá? Mas ajudavam e tudo, iam para lá, mas nunca não tinha, eles não tinham muita, nem militância, nem veneração, assim, não tinham, né? Eles eram católicos, iam para a missa quando dava, né? Colaboravam com a igreja, porque eram comerciantes, sempre colaboraram, mas não tinha esse negócio, não tinha. E meus pais casaram na igreja, da minha avó, né? Da mãe dela, no caso. E pronto. Então, quer dizer, na verdade, eu, criancinha pequena, eu devia ter uns 3 anos, 4, por aí, quando meu pai se entrega a Jesus pela primeira vez, né? E naquela época não tinha esse negócio de o pai escolheu uma religião, a mãe outra não. A mãe acompanhava, né, a religião do marido. Então, foi assim. Agora, desde que meu pai ingressou no protestantismo, né, que ele só teve desvio para uma religião uma vez. Aí foi radical, filho. Ele foi fundar um terreiro de Umbanda. A mais ortodoxa de todas que tinha aqui na época, não sei se continua sendo, a Igreja Cristã no Brasil. Bem ortodoxa, chama a Igreja dos Beijos. É muito... Era essa. Eu já um pouco adolescente, acho que já tinha voltado do Rio de Janeiro. Ele arrumou uma igreja, meu amigo, que a gente adorou. Ele arrumou uma igreja lá para o lado chamava Nova Brasília, né? Para o lado do Bairro Chial. Era uma invasão que tinha, e ele arrumou uma igreja lá. Menino, quando a gente chegou nessa igreja, na esquina já, a gente já escutou a banda tocando. E os crentes batendo palma e gritando, e lá assim, a gente amou. Ixi, é essa igreja que a gente vai ficar. Né? Que a igreja tinha música, todo mundo cantava assim junto, batia palma, dançava, né? Dançando assim com o corpo. Coisa que na outra igreja era tudo muito... Porque é o seguinte, batizado mesmo, batizado na igreja católica, só eu e meu irmão mais velho. Os 2 mais velhos é que são batizados na igreja católica. Eles eram católicos, né? Quando eu nasci, meu irmão, a gente foi batizado pequenininho, né? Bebê. Como o catolicismo não batiza, eu e meu irmão mais velho fomos batizados, tá? O outro, terceiro, já não foi. Já não foi, porque meu pai já não acreditava mais em batismo de pagão. Ele dizia que batismo era decisão, né, individual de cada um, que só podia ser tomada a partir dos 12 anos. Dentro da doutrina, né, do protestantismo que ele professava. Então a gente, nenhum foi batizado, nenhum. Aí minha avó, tadinha, no processo de separação deles já, eu não sei se já fazia faculdade já, 76, não lembro, mas a bichinha falou com o padre, levou água benta, levou tudo, reúne um dia todinho na casa da minha mãe, um dia de sábado de tarde, para nos batizar. Ia rir, brincar e... Olha, meu pai detestava política, eu nunca vi discussão política na minha casa, entre meu pai e minha mãe. Nunca vi meu pai discutindo política com os amigos, nunca vi. Agora, de onde vem o gosto da política? Novamente dos meus avós. O meu avô, a gente foi criado depois do jantar, que naquela época se tomava café às 6 horas da noite, aí meu avô sentava numa preguiçosa, enquanto minha avó atendia todo mundo na bodega,
ele sentava do lado, e uma preguiçosa, um banco de um lado e um banco de outro. Meu avô era assinante, comprava a revista Cruzeiro, Manchete, né, jornais. Eu sempre via meu avô, e meu avô era assim, era aquele cara pouco estudado, né, porque ele tinha, eu não sei, o quarto ano, então aprendeu a ler, não sei. Eu sei que ele gostava de ler e adorava falar de política, gostava demais de política. Então quando eu ficava, nós, né, ficávamos ali com o pentinho, penteando o cabelo dele, ali fazendo cafuné, e ele conversando com os amigos, tá? Aí ele mostrava o jornal que disse isso, a revista que disse aquilo, e aquilo me encantava, né? Aquilo me encantou. Meu irmão também, o terceiro, teve influência disso. Minha avó foi metida em política também, né? Com amizade. Minha avó foi amiga de Conrado Araújo, entendeu? Chegou a se filiar ao PTB. Então, essa coisa da política vem dos meus avós também. Lá em casa não, nada de política. Na escola técnica já levantava na escola técnica já tinha, eu sou da geração que convivi com Diomedes, convivi com os irmãos Moura, né, Alberto e Jorge Moura, Severo Dacelino, o Negão Black, e tantos outros, entendeu? Que já tinham uma movimentação política, tinha o coral, tinha o movimento estudantil, o centro cívico, né? Até então era centro cívico. O centro cívico muito ligado à arte, tinha muita promoção de festa, disso, daquilo. Então eu andava nesse, né, quando eu podia, eu estava nesse ambiente, então eu gostava, me despertou ali. Então, quando eu entrei na universidade, eu já entrei desperta para a política, escola técnica. Escola técnica foi o despertar, né? Porque se você perguntar se eu participei de alguma movimentação política escola técnica, não participei, entendeu? Não participei, mas já era encantada com o que eu via lá, né? Eu participava assim, junto, mas não em linha de frente, não, eu participava, vai ter não sei o quê, aí eu ia ali quietinha, ali, sabe, mas já era encantadinha, já gostava de ver o chamego, a movimentação, né, junto com o Chico Buchinho e outros colegas e tal e tal. Eu entrei com o Diomedes, mesma turma, nós passamos juntos, entendeu? Pois e aí ele já entrou, ele já conhecia o pessoal do diretor dos estudantes, né, ele já tinha um trânsito tal, e foi me levando, me convidando. Nós fomos estagiar em Buquim, pelo nome do negócio, que tinha lá, Proex, foi estagiar junto, dando aula em Buquim, né? Então isso foi aproximando. Chico Buchinho fazia história lá mesmo também, no mesmo lugar, mesmo prédio, que era o prédio ali da onde hoje é o IPES. Então eu fui me aproximando dessa galera e fui participando e tal.